pessoal. Então, hoje nós estamos com a doutora Juliana de Oliveira Bernardo e ela vai falar um pouco sobre cirurgia vascular em equinos. Ela é médica veterinária formada em 2012 pela Universidade Federal de Alagoas e possui mestrado e doutorado em clínica cirúrgica animal pela Unesp de Botucatu, São Paulo, com ênfase em cirurgia vascular em equinos. Atualmente é professora adjunta do curso de Medicina Veterinária na Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva e diretora da Fazenda Escola FAI. Doutora, pode ficar à vontade, e pessoal, vocês também podem ficar à vontade. Para alguma dúvida, podem mandar no chat ou falar no áudio com ela, que ela está à disposição. Doutora, pode ficar à vontade. Ana, muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, para estar participando e colaborando com o Grupo Equi, né. Para quem não sabe, na verdade, a Ana sempre falando comigo, a gente manteve contato, nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, né, mas eu tenho um carinho muito grande por esse grupo, né. Agradecer ao professor Pierre também, né, que sempre de longe, mesmo saindo daí de Alagoas há muitos anos, eu sempre acompanho todos os trabalhos dele, né. E a todos que estão aqui nessa nossa live, né. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? Se eu estiver falando um pouco rápido, ou se não conseguirem compreender alguma coisa, podem me interromper, tá certo? Bom, então, para falar um pouquinho, né, para quem não sabe, eu fiz parte do Grupo Equi desde a sua fundação, em 2008, então eu estou aqui de verde, aqui nessa foto aqui, à esquerda, o professor Pierre aqui, tem alguns colegas que ainda participam do Grupo Equi como médicos veterinários, e isso é muito, muito gratificante, né, e eu me formei aí na UFAL, eu estou aqui no cantinho, era um pouquinho loira, em 2012, né. Terminando a minha graduação, eu entrei no mestrado na Unesp em Botucatu, na área de clínica cirúrgica, e eu trabalhei com a parte dos aspectos morfológicos da veia cefálica na trombose aguda em equinos. Então, nós estudamos quais eram as lesões endoteliais que nós poderíamos encontrar durante a trombose aguda, né, e também compará-los com a utilização do catéter de Fogarty. É um catéter que eu vou apresentar para vocês aqui durante a nossa aula, bom? No meu doutorado, eu trabalhei com a fotopletismografia, que funciona da seguinte forma. Nós fazemos uma tricotomia na região do casco, tá? E a gente coloca um sensor, esse suporte foi desenvolvido especialmente para adaptação do fotopletismógrafo, desse equipamento, porque este equipamento é utilizado em humanos, né, e a gente tentou adaptar para os equinos. Então, aqui, a gente pode ver ele aplicado, tá, ao membro do equino. Este é o equipamento e como ele funciona. Nós mimetizávamos, tá, o passo do equino para que ele apoiasse o membro ao solo e elevasse. E a fotopletismografia, ela é um equipamento que ele é capaz de me dar graficamente os valores do tempo de retorno venoso. Então, a gente lembrando um pouco da anatomia do casco, quando a gente tem todos os capilares que vão fazer parte do aparelho podal dos equinos, né, a gente observa que quando a gente tem um grau de laminite já avançado, a origem dela é uma deficiência vascular. Nós temos isquemia, abertura de xantes arteriovenosos, e isso vai reduzir o tempo, certo, desse retorno venoso. Por quê? Porque se eu tenho necrose nos capilares da região distal do membro, tá, o sangue o sangue arterial, ele rapidamente retorna. E esse equipamento, através de um sensor infravermelho, ele consegue detectar esse tempo, né? Então, nós conseguimos padronizar este exame em equinos, coisa que não existia. Antigamente, era utilizado somente em humanos. E como a Ana Paula já falou, né, eu sou professora do curso de Medicina Veterinária na FAIT, de Itapeva, né, tem até alguns alunos meus aqui que eu
eu consegui observar que estão aqui online. E sou diretora da Fazenda Escola, né? Na nossa Fazenda Escola, aqui tem uma foto panorâmica de lá para vocês conhecerem um pouquinho sobre a minha história, né? Minha trajetória profissional. Né? Nós temos a criação de bovinos de corte, bovinos de leite, suínos, temos caprinocultura, ovinocultura. Então, hoje em dia, eu trabalho com a parte de produção de diversas espécies, né? Trabalho também no hospital veterinário, então a parte de cirurgia de grandes animais e atendimento clínico, né? Aqui, nessa imagem também, vocês podem observar, aqui a gente tem nosso bezerreiro, aqui a leiteria, onde nós produzimos leite para as cooperativas da região de Itapeva, né? Então, vocês podem observar que nós nos especializamos no que nós amamos, mas nós trabalhamos com diversos outros horizontes, né? E a gente vai aprendendo a amar cada vez mais, tá bom? Então, já que eu contei um pouquinho para vocês sobre mim, vou falar agora um pouco sobre o nosso tema, tá? Então, tudo bem até aqui, pessoal? Vamos lá. Ó, a cirurgia vascular, na verdade, desde 1851, Rudolf Virchow, que é um médico patologista alemão, ele já falou sobre as primeiras alterações vasculares existentes nos seres humanos. Porém, a cirurgia vascular em si, ela é uma especialidade médica relativamente nova, tá? Ela começou a surgir em meados de 1940, 1950, né? E o cirurgião vascular em medicina veterinária, ele não é uma especialidade reconhecida ainda, né? Nós observamos que nós temos oftalmologista veterinário, dermatologista, endocrinologista, são várias especialidades, porém o cirurgião vascular ainda não é reconhecido. E nós, na medicina veterinária, né, fazemos diversas pesquisas para que a gente consiga obter o conhecimento relacionado à cirurgia vascular. Então, alguns trabalhos, esse trabalho foi feito pelo meu ex-orientador de mestrado e doutorado, professor Caula, da Unesp, né, com a utilização do catéter de Fogarty em tromboflebite jugular. Esse daqui é um trabalho que eu fiz, como eu falei para vocês, eu padronizei a técnica da fotopleximografia e nós conseguimos alguns resultados preliminares. Nós conseguimos observar uma redução do tempo de retorno venoso em equinos que tinham tido laminite, tá? Então, assim, foi um achado no meu experimento, mas que nos trouxe resultados muito interessantes e que confirmaram o que a gente estava procurando. Parte do meu doutorado também, ele foi apresentado em Verona, na Itália, no IVA, o Congresso Internacional, no ano passado, tá? Então, a gente levou essa parte do meu trabalho para lá. Como eu falei para vocês, nós ainda estamos nos descobrindo. Por quê? Não só em grandes animais, mas também para quem gosta de pequenos animais. Olha esse relato aqui, olha, é de 2012, relatando sobre um acidente vascular cerebral em cão. Então, nós vemos que cada vez mais os problemas vasculares vêm sendo diagnosticados, tanto em grandes quanto pequenos animais, e nós precisamos, sim, nos aprimorar para a gente conseguir solucionar esses problemas, né? Então, aqui, ó, uma dissertação de mestrado feita em Santa Maria, que fala sobre o acesso minimamente invasivo na artéria renal, utilizando diversos tipos de catéteres, né? Inclusive o catéter de Fogarty, que é o que vocês vão ouvir eu falar muito, né? Trabalhei bastante com ele no meu mestrado. Então, a partir disso, a gente percebe que, apesar de não ser tão falada, de não ser tão estudada, a cirurgia vascular, ela tem grande importância na medicina veterinária. Então, um assunto que eu já vou falar, para quem já trabalhou com cavalo, já pegou pelo menos um caso, tromboflebite jugular em equinos. Tem alta morbidade e é uma doença vascular totalmente relevante, porque a veia jugular, ela é uma veia de fácil acesso, tá? Não só médicos veterinários, mas profissionais que trabalham com cavalo. É muito fácil você ter o acesso para punção ou administração de fármacos, né? Muitas vezes, erroneamente, a gente sabe,
dos perigos da fenilbutazona, né, quando a gente tem, não só ela, mas eu vou falar mais para frente, quando ela é aplicada perivascular, ou falta de asepsia, né, aqui, ó, nesse cantinho, cadê as luvas? Né, muitas vezes a gente passa desapercebido e nós temos um quadro de tromboflebite jugular importante. Então, da definição da tromboflebite, né, coloquei aqui para vocês, nada mais é do que a formação do trombo associado a um processo inflamatório. O trombo nada mais é do que um coágulo intravascular obstruindo o fluxo sanguíneo. E o processo inflamatório é a resposta do organismo à infecção ou à lesão dos tecidos. Então, lembra do Virchow que eu falei para vocês ali? O patologista, ele criou a tríade de Virchow, que ele fala que para ocorrer a trombose, eu preciso principalmente de 3 fatores. A lesão da parede vascular, a alteração do fluxo sanguíneo e a alteração dos componentes sanguíneos, tá? Então, esses três fatores, isoladamente ou em conjunto, eles vão estar atuando para a formação da trombose, ok? E eu vou explicar cada um para vocês. Então, ocorre principalmente por processos iatrogênicos, onde ocorre a agressão do catéter no interior do vaso, e principalmente pela natureza das soluções injetadas, tá? Não só, como eu coloquei ali para vocês, na deposição perivascular, mas a gente falou da equipalazone, né, da fenilbutazona, mas o tiopental, a oxitetraciclina, o EGG, que a gente utiliza bastante nas anestesias. Por quê? O que acontece? Esses fármacos, ele tem um alto pH e uma elevada osmolaridade, e isso vai, tanto que seja perivascular ou no vaso, tá? Só o fato dele estar entrando em contato com a parede, com o endotélio vascular, ele pode causar uma irritação local e desencadear a trombose, bom? E nos casos de endotoxemia. A falta de asepsia adequada, então, muitas vezes, pessoal, não faz a tricotomia, não faz a asepsia adequada, tá? Desculpem aqui a qualidade das fotos, mas essa foto aqui foi o Dr. Cícero que me cedeu gentilmente, né? Grande parceiro de faculdade e de profissão também, né? A gente sempre trabalha em conjunto, mesmo estando em estados diferentes. Então, aqui foi um caso que ele atendeu de uso de fenilbutazona perivascular. Então, a gente teve uma necrose, falta de asepsia, e outra coisa, muitas vezes, os catéteres que a gente utiliza na internação, né, de equinos, então, às vezes a gente coloca lá um catéter e fica lá 2, 3 dias, né? Então, a cultura bacteriana desses catéteres, eles deram positivo em 73% dos casos. E nós temos aqui uma infinidade de bactérias relacionadas, como Staphylococcus, Streptococcus, que são as mais conhecidas, mas temos Enterobacter, Escherichia, Corynebacterium, Pseudomonas, tá? Então, aí pensem ali que além do processo inflamatório, de um distúrbio de coagulação, a gente tem que trabalhar também agora com uma antibiótico-terapia para que a gente consiga solucionar esse nosso problema, né? E outra coisa que eu falei ali para vocês, a lesão da parede vascular, não somente, né, pelas punções repetitivas, mas o comprimento e o diâmetro do catéter que a gente vai escolher, né? Então, a gente tem que saber exatamente, dependendo do vaso que a gente vai canular, a gente tem que saber exatamente qual o catéter que a gente vai utilizar. E não só isso, o material do catéter também, né? Às vezes a gente quer economizar e a gente compra alguns que são um pouquinho mais baratos. Porque, professora, quando eu vou usar, eu uso 3, 4 no animal. Então, às vezes é melhor a gente gastar um pouquinho mais, porque o material do catéter, ele pode ser trombogênico, tá? Isso está ligado diretamente a fatores físico-químicos. Então, eu tenho que, do menos para o mais,
tá bom? Então, o primeiro é o de silicone, que é normalmente o material utilizado naqueles catéteres de longa duração, né? Aí tem o poliuretano, o polietileno e o polipropileno, que é o que a gente mais usa, tá? Então, tomar bastante cuidado, porque somente, por mais que você seja expert em canular veia, principalmente a jugular de equino, que ela tem um calibre bem maior, tá? Tomem cuidado, porque o material do catéter, ele também pode causar a trombose. E aí a gente tem o outro fator da tríade de Virchow, que é a alteração do fluxo sanguíneo, né? Enfermidades de coagulopatia vão causar uma hipercoagulação, tá? Ocasionando um aumento do número de plaquetas e um aumento da produção de fibrinogênio, né? E pode ocorrer o quê? No local da punção, eu sempre falo, tomar bastante cuidado com a velocidade que você vai aplicar uma medicação. Porque pensem comigo, se a alteração do fluxo sanguíneo ele é capaz de formar o trombo, então, se eu fizer uma injeção muito rápida, eu vou ocasionar um turbilhonamento dentro desse vaso sanguíneo, bom? E vai ocorrer também, né, no local da punção, a formação da rede de fibrina para coagulação. Outro fator da alteração do fluxo sanguíneo muito importante também, tá? A queda do débito cardíaco e o relaxamento muscular. Isso vai acontecer principalmente em animais submetidos a cirurgias, né? Onde nós vamos ter uma diminuição no débito cardíaco e administração, muitas vezes, de 1000 relaxantes musculares, né? De relaxantes musculares, de 1000 relaxantes, tá bom? E a alteração dos componentes sanguíneos. Então, quando eu tenho quadros de glomerulopatia crônica, colite, enterites e enteropatias. O que acontece? Eu tenho, ocorre a perdas plasmáticas, principalmente de antitrombina 3, heparina e proteína C. Isso vai fazer com que haja um distúrbio na coagulação. Os animais que apresentam hipertermia de até 8 vezes, que apresentam hipertermia, eles têm as chances 8 vezes maiores de ocorrer a formação de trombos, né? E em casos de colite, essas chances aumentam para 5 vezes. Por quê? Porque eu tenho a liberação de endotoxinas, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem como é a fisiologia da coagulação, a resposta vascular, que diversos fatores que a gente observa, eles vão me levar a distúrbios vasculares. Então, aqui, ó, o endotélio vascular, então, vamos olhar aqui, ó. Aqui na parte de baixo do vídeo, eu tenho essas células, tá? Que elas estão aqui mais roxinhas, que seria o endotélio vascular, tá? Aqui dispostos na lâmina basal. Na sua superfície, o endotélio, ele possui inibidores da cascata de coagulação, como a trombomodulina, a antitrombina 3 e o ativador de plasminogênio tecidual. Além disso, eles possuem também os inibidores da agregação plaquetária, que seria o óxido nítrico e a prostaglandina. Por quê, professora? Porque o fluxo sanguíneo, ele vai estar dentro ali do endotélio vascular, tá? Dentro do vaso sanguíneo. Então, ele já vai permitir com que esses fatores, eles inibam a agregação naquele local. Porém, quando eu tenho uma pulsão ou eu tenho uma lesão desse endotélio, vai ocorrer a exposição do colágeno subendotelial, tá? A liberação, ativação do fator de von Willebrand, que vai fazer com que ocorra a ligação através da proteína de superfície plaquetária. As plaquetas, elas vão se aderir através das glicoproteínas no colágeno subendotelial, e isso vai fazer com que ele ative as plaquetas. Ativando as plaquetas, eles vão liberar tromboxanos, ADP, fator ativador plaquetário. Isso vai fazer com que recrute mais plaquetas para o local da lesão
e, consequentemente, a formação da rede de fibrina e a formação do coágulo, tá bom? Então, a gente entendendo isso daqui, vamos entender em quadros de isquemia intestinal, como eu falei para vocês, de colite, em quadros de necrose, inflamação ou de sepse. Lembrem-se sempre das endotoxinas, né? A gente sabe que, principalmente cavalos com cólica, nós temos grandes problemas quando nós temos torções, quando interrompe o fluxo sanguíneo, principalmente nas veias mesentéricas, né? Nós temos a liberação de endotoxinas. Então, nós temos 3 fatores que podem levar à trombose. Então, eu tenho primeiro a lesão do endotélio, né? Com a exposição do colágeno e fator tecidual, a ativação das plaquetas, o que eu acabei de explicar para vocês no slide anterior. Isso vai fazer com que ative os macrófagos, vai aumentar a liberação de trombina, aumentando assim a coagulação, formando a trombose. Outro fator, quando eu tenho a redução do ativador de plasminogênio tecidual e da proteína C, eu vou reduzir os fatores de coagulação, então vai diminuir a anticoagulação. Então, vai ocorrer uma falha na fibrinólise, ok? E, por fim, a gente tem alteração do endotélio, redução da quantidade de heparina, a inibição da trombomodulina e a redução na ativação da coagulação, reduzindo assim também a quantidade de plasmina, tá? Levando aqui, ó, falando para vocês, a um quadro de coagulação intravascular disseminada, ok? Então, a gente tem que entender tudo isso para a gente entender como que a gente vai conseguir tratar isso daí e trabalhar com a parte de cirurgia vascular. Então, vamos falar um pouco sobre os sinais clínicos, né? Lembrando que a veia jugular externa, ela é o principal vaso de drenagem da região cefálica. Então, ela é convergente da veia linguofacial e da veia maxilar. O que isso vai ocasionar? Imaginem que eu não consegui mais canular uma veia, porque a gente sempre fala, eu perdi a veia, eu perdi a veia. Realmente, você perdeu essa veia. E aí a gente faz o quê? A gente vai para a contralateral. Então, se eu estraguei a direita, eu vou para a esquerda, ou vice-versa, né? Só que acontece, o animal começa a apresentar edema de cabeça, então aqui na região da face, tá? Aqui na região supraorbitária, aqui na região parotídea, então começa a ter edemas, porque tem um déficit na circulação. Observem que esse equino aqui, no seu lado esquerdo, ele tem um aumento de volume e o lado direito permanece íntegro. Porque este equino, ele apresentava tromboflebite somente no lado esquerdo. Na verdade, do lado direito, né? Mas eu tô olhando de frente pro cavalo aqui, para vocês também. Então, o que acontece? A gente percebe, agora imaginem, pessoal, como seria a drenagem da cabeça desse equino se ele tivesse os 2 lados obstruídos por um trombo, né? Então, assim, por isso que é muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente equinos que vêm para atendimento com síndrome cólica, porque a gente pode complicar ainda mais a situação, né? E a gente sabe também que até o animal chegar no hospital para a gente, várias pessoas já tentaram aplicar diversos fármacos, já tentaram passar soro, enfim, inúmeras tentativas, né, que acabam lesionando o endotélio vascular. A gente vai observar o engurgitamento do vaso, né? Então, fica como se fosse, a gente até brinca assim, ó, porque fica como se fosse um cano de PVC. Fica muito engurgitado, fica muito rígido, né? A gente observa a temperatura, o aumento da temperatura local e a sensibilidade dolorosa, visto que nós temos aqui um quadro de inflamação associado ao trombo, né? Outra coisa, ó. Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, olha esse equino, ele tem uma obstrução das vias aéreas
tá? Então, ele vai apresentar disfagia e até mesmo asfixia por uma trombose bilateral, tá? Na veia jugular. Então, tomem bastante cuidado. Eu trabalhei bastante com a veia cefálica no meu mestrado, né? E uma das coisas que eu pude perceber é que, como nós fazíamos a biópsia e a gente tirava um fragmento da veia cefálica, para a gente poder estudar, os equinos, nenhum deles apresentou claudicação ou déficit de circulação podal, tá? Todos estão até hoje lá na Unesp, vivem muito bem, então a gente não teve que sacrificar esses animais, a gente não teve... esses animais vivem super bem, né? Então, às vezes, uma das coisas que eu sempre preconizo, a gente tentar utilizar a veia cefálica como uma alternativa, né? Para o animal não chegar num quadro de obstrução das vias aéreas por causa da inflamação secundária à formação de trombo e lesão vascular. E aí, além disso, né, quando o animal não chega num caso tão grave de disfagia, pode ocorrer a supuração, necrose e hemorragia, né? Então, esse tecido perivascular, ele vai ocorrer a necrose, tá? Rusni é o professor Cal que eu falei para vocês, meu ex-orientador. E aqui, ó, observem, pessoal, tá vendo? Tem um coágulo aqui na região externa. Esse animal foi aquele primeiro que eu mostrei para vocês, que tinha muito pus. O que aconteceu nesse caso? Ocorreu a injeção perivascular de fenilbutazona. Consequentemente, ocorreu a necrose perivascular, porém, ocorreu a necrose da parede vascular também. O animal, ele mexeu na cerca, tá? E teve uma hemorragia grande, ok? Então, nós tivemos... E aí, o que a gente faz? Não tem como você suturar aquele local, né? Por quê? Como que você vai suturar um vaso sanguíneo que está necrosado? A parede dele está necrosada, né? Então, muitas vezes a gente tem que pensar em algumas alternativas que sejam viáveis e que estejam ao nosso alcance naquele momento, né? Este caso, inclusive, a gente relatou na Bravec, em São Paulo, em Campos do Jordão, eu acho que em 2018, se eu não me engano, né? A gente publicou esse trabalho, que nós fizemos um tampão plaquetário emergencial para a gente conseguir recuperar esse cavalo, e nós conseguimos, né? Então, por isso que a gente até relatou para auxiliá-los na parte na parte vascular, tá bom? E aí, vamos lá. Ah, professora, mas o animal tá bem, ele não apresenta, ele formou um trombo, mas esse trombo já não existe mais, tá tudo ok. Muitas vezes não, né? Então, nós temos algumas complicações da trombose, como a sepse, o animal começa a apresentar anorexia, depressão, quadros de endocardite e abscessos pulmonares, né? Lembrando da nossa circulação sanguínea, né? Então, se eu tenho aqui diretamente da veia jugular, indo diretamente para o coração e, consequentemente, para o pulmão. Então, tem complicações sérias, sim. Então, vamos sempre evitar causar a trombose ou a tromboflebite nesses animais, né? Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, ele é feito, pode ser por exame ultrassonográfico. Então, nessa avaliação aqui, você pode observar que aqui eu tenho a veia cefálica, tá bom? Aqui, essa região mais radiolucente, eu tenho as válvulas, e nessa parte aqui mais distal, eu tenho o trombo. Observem que a parte que a gente observa mais radiolucente o acúmulo de fibrina para formar o trombo, né? E aqui, se vocês observarem, aqui na parte mais escura, tá? Eu tenho o sangue, e aqui eu tenho o turbilhonamento sanguíneo. Por quê? Porque o trombo ele está obstruindo totalmente a luz do vaso. Quando o sangue vem aqui para a circulação, tá? Ele não consegue sair, ele vai turbilhonar
expandindo assim o trombo, bom? Então, aqui é um corte longitudinal, onde o trombo ocupa a totalidade da luz do vaso. Dá para a gente fazer também ultrassom Power Doppler, modo B, né, onde a gente vai observar, tá, uma estase sanguínea, e aqui onde a gente tem fluxo, seriam as veias colaterais, que elas vão se formando para tentar compensar esse fluxo sanguíneo. Então, a gente vai ter a angiogênese, né, propriamente dito. Por quê? Porque a veia jugular vai estar totalmente obstruída e o sangue precisa voltar de algum lugar, de alguma maneira, né? E aí, só que esse processo demora, por isso que o animal entra num quadro clínico mais grave, né? Então, mas a gente consegue, se for principalmente unilateral, fica muito mais fácil. A venografia também, né? Então, a gente utiliza através da injeção de contraste, né? Fazendo o raio-x, a gente consegue observar. Se vocês observarem aqui na minha imagem da esquerda, né? A gente tem aqui, ó, alguns vasinhos bem fininhos, estão vendo? Aqui são os novos vasos que estão sendo formados a partir de uma obstrução inicial na veia jugular, tá bom? Então, a gente consegue observar como que é o processo de irrigação. Para quem tiver interesse, todos esses trabalhos do Pisigatti, Rusne, inclusive os meus, eles estão disponíveis no repositório da Unesp, tá? Então, são doutorados e mestrados que estão publicados. Se vocês tiverem mais interesse, tá? Outro também é a termografia, né? Alguns já viram a termografia. Observem essa região mais quente, né? Ela consegue me diagnosticar, me determinar a região e a proporção, o tamanho desse trombo, né? Se esse trombo, ele é um trombo inicial, se é um trombo mais crônico, né? A extensão dele, e isso vai me ajudar também quando eu for fazer o procedimento cirúrgico. Então, quais são os tratamentos? Do que vocês já utilizam, né? O tratamento conservativo. Então, são as pomadas que contêm heparinoides, pode usar DMSO, fazer duchas, usar o trombofób, o iridoide, né, que é o que a gente sempre faz. E já o uso sistêmico, a gente faz a heparina, né, 2 vezes ao dia, em 40 unidades internacionais por quilo, e o flunixin meglumine, por quê? Ele é capaz de inibir a agregação plaquetária. E o antibiótico, se nós tivermos um processo séptico associado, bom? E já o tratamento cirúrgico, chegamos, enfim, né, na nossa parte, os catéteres vasculares, principalmente que já são testados em equinos, é o Fogart e o anel de Volmer. Também enxertos, também há relatos em equinos com a utilização da veia safena, autóloga, da artéria carótida ou da veia jugular externa heteróloga, né? Ou próteses também podem ser utilizadas, como politetrafluoretileno ou dacron trançado. Então, eu vou explicar para vocês as técnicas. Este aí é o famoso catéter de Fogart, que eu já expliquei para vocês desde o começo, né, que eu já falei dele para vocês. Ele vai fazer a trombectomia, ou seja, ele vai recanalizar o vaso sanguíneo, retirando, lembram lá do nossos termos, né, ectomia, então você vai fazer a retirada deste trombo. Ele é um tubo flexível de borracha, ele tem aproximadamente 80 centímetros, e são vários calibres. Eles são utilizados principalmente na trombose venosa profunda em humanos, por isso que ele é bem longo, tá bom? Na sua extremidade, ele possui um cuff, semelhante às sondas que a gente utiliza para anestesiar pequenos e grandes animais. E aqui, esse cuff, ele vai inflar esse balãozinho aqui na ponta, e eu vou explicar para vocês como que a gente utiliza, tá bom? Então, aqui, ó, eu fiz o meu diagnóstico, eu determinei aonde que é a porção inicial e a porção final do meu trombo, ok? Então, eu vou fazer uma incisão na pele, eu vou fazer uma incisão na veia, ok? E vou colocar o meu catéter na direção
do trombo até chegar até o final, tá bom? E aí, eu vou inflar o meu balão com água destilada, não coloque ar, tá bom? Porque você pode causar embolia. Então, a gente vai colocar água destilada, e aí a gente traciona, com isso, o trombo, ele vai sair pela sua incisão, tá bom? Você vai fazer esse procedimento, nós recomendamos até 3 ou 4 vezes, para a gente não manipular muito o endotélio vascular, tá bom? Mas, quanto menos a gente fizer, menor as lesões secundárias que a gente pode causar, tá bom? Então, aqui, ó, faz a incisão na pele, a gente vai separar aqui a nossa veia, ok? Aqui, eu coloquei essa foto, ela tá com fio catigu, mas, na verdade, a gente vai utilizar fio de algodão, fita de algodão, tá? Existem já essas comerciais que a gente compra esterilizada, porque ela vai causar menos lesão, ok? Então, eu faço aqui uma incisão ao longo da veia, tá bom? De aproximadamente 2 centímetros, e aí eu vou inserir o meu catéter de Fogarty, ele tá aqui, ó, em amarelo, tá? E eu vou passar o trombo, chegando até o final. Inflo esse balão com água destilada, não esquecendo disso, tá? E aí eu vou fazer a retirada. Observem aqui na parte subcutânea, o balão já dilatado, tá bom? E aí o trombo vai sair por aqui. O que a gente tem que fazer? Aí, terminei, professor, e aí o que eu faço? Vamos fazer uma incisão, desculpa, a síntese, né? Com fio absorvível 6070. O que a gente tiver de mais fino e mais delicado, tomando bastante cuidado para a gente não sobrepor as túnicas, a túnica íntima e a túnica média, né? Porque senão a gente vai causar ali uma agregação plaquetária muito forte, porque esse endotélio ele vai estar, ele não estará íntegro. A gente tem que tomar bastante cuidado. Nós usamos uma lupa para que a gente consiga suturar a parede desse vaso adequadamente, tá bom? Então, não só a retirada do trombo, mas também a sutura, ela deve ser bem delicada. Já na fase crônica, o que eu tenho? O trombo, ele vai ter uma maior aderência na parede do endotélio, né? Então, a gente usa o anel de Volmer. Ele é essa estrutura aqui metálica, tá? Ele tem um aro, uma argola aqui na ponta. Então, o que eu faço? Eu passo primeiro o anel de Volmer, em seguida o catéter de Fogarty, inflo o balão e retiro os dois simultaneamente. Por que eu faço isso? Porque na fase crônica, esse trombo ele vai estar muito mais aderido, né? Então, eu preciso fazer o descolamento, certo? Para, em seguida, eu fazer a retirada. Tudo tranquilo, pessoal? Tomar uma aguinha aqui. Bom, já os enxertos, eles podem ser autólogos. Então, como eu falei para vocês, eu posso tirar de um animal para ele mesmo, né? Tem a veia safena, tem a veia cefálica, a gente pode fazer esse uso desses enxertos. Pode ser homólogos, de um equino para o outro, né? Nós conseguimos até conservar e guardar peças para a gente poder fazer esse enxerto, né? Ou heterólogos, o que a gente mais tem próximo dos equinos são dos suínos, bom? Vamos conservar em glicerina ou glutaraldeído, e aí, assim que for necessário, faz a limpeza, a lavagem com água corrente, soro fisiológico, para a gente utilizar, bom? Então, como que eu faço? Mesma coisa, faço a incisão de pele, divulsiono, separo, tá? O meu vaso sanguíneo, tá bom? Vou retirar a porção que contém o trombo, tá? Tiro, e aí eu vou aqui com a pinça, tá? Tomando bastante cuidado. Utilização de pinças vasculares adequadas, tá? Não é a mesma pinça que a gente tem, a pinça hemostática, porque a pinça hemostática você vai acabar lesionando. Então, as pinças vasculares, ela tem um chanfrado diferente, né? Na porção distal, e a pressão dela
é bem diferente também, tá bom? Ela é muito mais delicada. Lembrando, não usar pinças hemostáticas nesse caso, tá? E aí, aqui a gente faz a sutura do enxerto neste animal. Lembrando também, pontos delicados, ter bastante destreza, então treinar muito, tá? Para a gente poder fazer esses pontos dessa forma. E outra forma, né, que temos poucos trabalhos relacionados a isso, mas seria muito viável, muito interessante, mais estudos, né, seria a utilização de próteses, né? Então, quando eu tenho uma lesão intensa do endotélio, eu tenho necrose vascular, o que eu posso utilizar? Um material que seja biocompatível, que seja tubular e rígido, né? Então, aqui, mesma coisa, eu retiro a porção que está necrosada, no caso daquele cavalo, caberia, sim, a gente fazer a utilização de prótese, né? Mas como o animal estava numa região mais distante, né? Ficou bem complicado. Esse animal foi atendido aí em Alagoas, onde fica a sede da UFAL, né? E eu estava em São Paulo, então ficou um pouco inviável a gente poder fazer alguma técnica. Mas a gente vai pegar esse material, tá? Que seja biocompatível e suturá-lo à emenda aqui, para a gente poder fazer a ligação do vaso que a gente retirou, tá bom? Aqui mais algumas imagens para vocês, tá? É totalmente funcional, aqui em humanos é utilizado também, então não tem problema nenhum e o risco de rejeição é mínimo, né? E aí eu penso assim, se eu tenho uma tromboflebite asséptica, eu tenho um prognóstico favorável, não só pela circulação colateral, como pela perviedade do vaso, tá? Esse vaso, ele vai ser pérvio, ele vai, a gente consegue, através ou de enxertos ou utilização de trombectomia, eu vou conseguir ter um vaso totalmente viável, tá? Mas se eu tiver uma tromboflebite séptica, já é um pouco reservado, porque eu tenho contaminação bacteriana secundária ali, então eu tenho que fazer um antibiograma, uma terapia adequada, a rejeição de próteses e enxertos vai ser muito maior, tá? Então, a gente tem um prognóstico bem reservado. Então, o que é certo? A gente pensar sempre, tá, que a gente tem uma alta incidência, uma alta morbidade da tromboflebite. Então, vamos preveni-la, principalmente, esse é o ponto-chave, né? Então, tomar bastante cuidado, fazer tricotomia, fazer antisepsia, utilizar luvas, catéter sempre estéreo, lembrem-se do material que a gente vai utilizar, né? Então, a gente precisa realmente, por quê? A gente tem pouca resposta ao tratamento clínico, né? E as técnicas cirúrgicas, ainda não existem muitos profissionais habilitados, não só no Brasil como no mundo, né? Então, não adianta a gente falar assim, mas existe a cirurgia, então tá tudo bem. Não, não tá. Por quê? Novos profissionais precisam ser habilitados, né? Para que possa a gente difundir essa técnica, né? E, além disso, a expansão também da cirurgia vascular, principalmente em parcerias com a medicina, né? Visto que desde 1940, 1950, já se fala sobre a cirurgia vascular, né? E a gente tem que agregar sempre conhecimentos, né? Eu sempre falo para os meus alunos, olha, se você não consegue encontrar nada em animais na literatura, ótimo start, ótimo gatilho para você buscar aprender aquilo ali. Então, se a gente pensou que em um animal seria possível, né, e já existe, já fazem em humanos, já fazem em cães, e eu quero fazer em equinos, por que não a gente não adaptar? Por que a gente não buscar parcerias para o conhecimento, buscar parcerias para a pesquisa, né? O professor Pierre me ensinou muito sobre a gente ser curioso, sobre a gente sempre querer mais e buscar mais, e eu levo isso para a minha vida, né? No entanto que o meu mestrado, o meu doutorado foi totalmente baseado em
livros e evidências clínicas e cirúrgicas de seres humanos, né? Tive como co-orientadoras e orientadoras o pessoal da biologia molecular, o pessoal da cirurgia vascular. Na minha banca, eu tive médicos, cirurgiões vasculares da Unicamp, da Unesp, para eles me agregarem conhecimento, para que a gente possa, sim, expandir a cirurgia vascular, né? Então, uma das provas disso, né, eu não participei, né, mas tenho vários colegas veterinários e vários colegas cirurgiões vasculares que fazem parte do quadro de médicos e veterinários da Unesp de Botucatu, né? Eles operaram uma fístula arteriovenosa hepática aqui na Gaia, uma Golden, que sofria muito, né? E ninguém conseguia achar o diagnóstico. Então, uma equipe de 11 profissionais interagindo em conjunto, eles conseguiram fazer essa cirurgia inédita, tá? E conseguiram salvar a vida desse animal. Então, é isso aí, pessoal. Então, aqui, ó, uma foto mais aumentada aqui da gente. Tenho muita saudade desse lugar aí que eu falo assim, é a raiz, né, do início da minha vida profissional. Eu tenho um carinho muito grande por esse local, por essas pessoas, e também até pelos novos integrantes do grupo que eu ainda não conheço, mas espero um dia poder conhecê-los pessoalmente. Certo, gente? Então, ninguém perguntou nada, mas se vocês tiverem dúvidas, eu estou aqui à disposição para responder para vocês, tá bom? Muito obrigada, doutora Juliana. Nós agradecemos também o carinho. Teve duas perguntas da Miriam. A primeira foi: Ju, no caso do Flumixin, poderia utilizar na dose 0,5 miligramas por quilo? Na dose endotoxêmica, né? Então, na verdade, a dose endotoxêmica, a gente vai utilizá-la quando a gente vai combater a endotoxemia, tá? Só que no caso da gente utilizar 1,1 miligrama, que é a dose padrão do Flunixin, a gente consegue inibir a ativação plaquetária, tá? Então, assim, a gente utiliza as duas doses de formas diferentes. Uma para endotoxemia, tá? E a outra que a gente vai utilizar, assim, para reduzir a ativação da agregação plaquetária. Certo. Agora que eu vi, a professora Miriam Rodrigues está aqui. Obrigada, Mi. Pessoal, ó, só para falar para vocês, quinta-feira estarei em outra live do pessoal do Projeto GAT, lá na UnoOeste. A professora Miriam Rodrigues está aqui com a gente, que me convidou, fez mestrado e doutorado comigo. Então, me acompanhem lá também, hein? Doutora Juliana, ela também perguntou quais os padrões de sutura vascular. Tá. Então, para a gente fazer a sutura do vaso, tá? A gente vai utilizar a sutura padrão simples interrompido, tá? Vai fazer o padrão simples interrompido, ou a gente pode fazer um contínuo, mas no máximo três laçadas, e aí a gente já finaliza, tá? Então, a gente nunca fazer um padrão contínuo sempre, certo? Certo. Ela agradeceu. Nada, Mi. Agora eu consigo ver o chat, eu não conseguia ver antes. Então, pessoal, é isso. Alguém tem mais alguma dúvida para a doutora Juliana? Pode ficar à vontade. Obrigada, Mi. Você também, uma excelente profissional, mais uma mulher aí também na cirurgia e clínica de grandes animais, né? A gente lutando aí para a gente conquistar nosso espaço. É uma pessoa maravilhosa, profissional incrível, e só tenho a falar bem dessa mulher. Eu quero só ver quando a gente estiver numa live juntas, a gente vai falar bastante, hein, Mi? Obrigada, Alain. Eu não consegui ver os outros. É quinta-feira. E Bene Emanuel, obrigada também.
pela participação. Eu vou deixar para vocês, depois eu vou compartilhar com a Ana Paula a minha apresentação. Obrigada, Bruno. Bruno foi ex-aluno da FAIT aqui de Itapeva, né? Não fui professora dele, mas a gente já tem um contato bem legal. Eu vou mandar a apresentação, lá tem o meu e-mail, então, caso vocês precisem. Eli, minha aluna querida também. Ai, gente, que gostoso ver vocês por aqui. Eu vou deixar o meu e-mail, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me mandar perguntas, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre cirurgia vascular, algum material, qualquer coisa que vocês precisem, eu vou estar sempre à disposição, tá certo? Eu vou compartilhar depois com a Ana Paula, e aí ela manda para vocês, se vocês tiverem interesse, tá bom? Doutora Juliana, eu também publico no grupo do canal, no canal do YouTube, do grupo. Aí tá Certo. gravando aqui e eu vou adicionar lá. E quando eu adicionar lá, eu mando o link para a senhora e daí a senhora também pode divulgar, certo? Ótimo, então. Eu agradeço de coração a participação da senhora, foi um prazer tê-la conosco e foi uma ótima apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula, muito obrigada. Manda um abração para o professor Pierre, tá? Estou muito feliz em poder colaborar com o pessoal do grupo que fez parte da minha vida, né? Eu jamais vou esquecer tudo que eu vivi aí no Grupo Equi, né? Um abraço a todos os participantes, eu não conheço todos, mas continuem que vocês estão no caminho certo, tá bom? Agradeço a cada um de vocês. Quem eu não consegui responder no chat, tá? Depois, se quiser me mandar uma mensagem no meu Instagram profissional, pode mandar que eu vou responder por vocês, tá bom? Tá bom, Juliana, muito obrigada. Um beijo enorme para vocês, viu? Muito sucesso e a gente tá junto aí nessa, tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Muito obrigada também, pessoal, pela presença. Tenham uma boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.